Boxe Internacional, um super combate. Evander Holyfield encarando Lennox Lewis pela unificação do título mundial dos pesos pesados. Neste sábado, depois de Super Cine. Boxe Internacional. Globo Esporte. Oferecimento A3. Esporte é saúde. A3. Paixão por você. Ligue já. Muito boa tarde, o Globo Esporte chega com os destaques desta sexta-feira para você. Lennox Lewis e Evander Holyfield, a luta que vai unificar os 3 cinturões mundiais dos pesos pesados. Afinal, quem manda no Flamengo? Excesso de dirigentes provoca bate-boca pelo poder na Gávea. E a lista de convocados de Vanderlei Luxemburgo para os amistosos contra Coreia e Japão. Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete. Na abertura do segundo turno, Bauru veio ao Rio e derrotou o Botafogo por 83-77. A rodada termina hoje com outros 6 jogos. No mais importante, o Flamengo enfrenta o Mackenzie de Oscar no Maracanãzinho. Campeão paulista e líder isolado do brasileiro, o Mackenzie só perdeu uma das 13 partidas que disputou. No primeiro turno em Barueri, o time do Cestinha Oscar venceu o Flamengo por 85-75. Os rubro-negros campeões estaduais estão em segundo lugar na tabela e contam com a força da torcida para dar o troco no Maracanãzinho. A partida está marcada para 7h15 da noite, com ingressos a preços reduzidos. A cadeira especial custa R$10, cadeira de pista R$5, arquibancada apenas R$3. Quem levar 10 latas de alumínio entra de graça. O Fluminense, que começa a botar as finanças em dia, joga amanhã contra o Madureira no Maracanã, na abertura da segunda rodada do Campeonato Estadual. Jogo que você vai ver ao vivo aqui na Globo a partir das 4 da tarde. O Fluminense de Parreira está imune a chuvas e trovoadas. 1h30 de treino com temporal. Quem vê o time atual logo percebe que os tempos são outros. Os salários estão saindo em dias, a diretoria está procurando acertar os que tinham ano passado que estava atrasado, e eles fazendo isso dá a condição para a gente jogar com mais tranquilidade. Hoje o Fluminense está devendo 1 mês de salários aos jogadores, um recorde para quem já chegou a dever 6 meses no ano passado. Com dinheiro no bolso, tudo melhora. Existe o interesse de todos aqui, os jogadores da comissão técnica, em fazer com que o Fluminense volte a brilhar. Isso já é importante. E criar, isso é fundamental, uma mentalidade ganhadora. O time tem que passar a ganhar. Time grande ganha mais do que perde. Então, isso aí é fundamental. Eu acho que tem sido o mais importante até agora. No banco de reservas, o time também tem uma arma secreta. Em 99, Magno Alves não foi titular em nenhuma das 12 partidas disputadas pelo Fluminense, mas entrou em todas no segundo tempo, marcou 4 gols, sempre salvando o time e mostrando ser um ótimo investimento. Os jogos aí mostram que na hora que tiver entrar a gente já está disposto e tranquilo, esperando com paciência. Se depender do técnico, por enquanto Magno vai continuar sendo um reserva valioso. O time tem feito gols e o Túlio tem sido importante. E o Magno tem sido uma arma de velocidade que muda o ritmo do jogo no segundo tempo. Mas como o Túlio está com dores musculares, Magno Alves tem chances de começar jogando e assim provar que o time pode lucrar ainda mais já no primeiro tempo. Guga vence mais uma, já está nas quartas de final do torneio de Indian Wells nos Estados Unidos, daqui a pouco. E ainda, depois de 12 anos, uma luta vai unificar os 3 cinturões mundiais dos pesos pesados. Você acha que vai dar samba ou tango no amistoso de futsal deste domingo entre Brasil e Argentina? Nossos craques, claro, já têm sua opinião. Brasil enfrenta a Argentina contando com 4 armas vascaínas. Um goleiro, um pivô e 2 alas com chute mais do que violento. Lavoisier, Mike, Anderson, Fininho.
Para os 4 jogadores do Vasco que fazem parte da seleção brasileira, o jogo contra a Argentina pode ser resumido em uma palavra. Rivalidade. Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa, né, os argentinos são, não vou dizer, são folgados, né? Então sempre tem a rivalidade. Eu acho que até em jogo de peteca, qualquer coisa, qualquer esporte que envolva o Brasil e a Argentina, sempre o bicho está pegando, né? O brasileiro não gosta nem de perder para o ímpar para a Argentina. Quem lembra do último confronto é o próprio Fininho. Ano passado em Joinville, a gente estava perdendo 1-0, eu estava com bastante dores nas costas, não comecei jogando, e a gente estava perdendo de 1-0 e eu entrei no jogo, viramos um jogo 2-1, graças a Deus, ajudei o Brasil com 2 gols meus. Pra você, meu amor, Mônica, você e Pedrão aí em casa aí, ó. Os brasileiros dizem que vai dar samba. A gente vai fazer ele sambar um pouquinho agora, nesse domingo agora, pra ele ver o que é bom pra tosse. Um sambinha pra eles ficarem rebolando de quadra e a gente vai lá e encher de gol a rede deles. Você vai saber que ritmo vai falar mais alto domingo no Esporte Espetacular. Domingo, bicho vai... E não é só o desafio de futsal entre Brasil e Argentina que você vai ver domingo de manhã aqui na telinha da Globo. Veja o que o Esporte Espetacular está preparando. Urubu Romário, Pinguim Túlio, a Zebra Viola. A moda é dar aos bichos o nome dos craques. Um desafio para o rei do braço de ferro, ele encara uma fila de fortões. Por onde anda Joel, um dos heróis da Copa de 58? Marcos Breda mete o pé no acelerador, o galã das novelas vira piloto de kart. E tudo sobre os campeonatos estaduais de futebol. Para entrar em campo, Amil, Marcelinho e Amaral recebem o Grupo Soeto para um churrasco, esporte, ritmo e diversão. Domingo no Esporte Espetacular. Depois de 2 anos afastado da seleção masculina de vôlei, Marcelo Negrão foi convocado ontem pelo técnico Radamés Latari. Negrão, que está atuando na Itália, foi chamado para se juntar a outros 17 jogadores para a disputa da Liga Mundial, que começa em maio. Amanhã à noite o mundo vai ter apenas um campeão dos pesos pesados. Evander Holyfield, número 1 dos rankings da Associação Mundial e da Federação Internacional, enfrenta Lennox Lewis, campeão do Conselho Mundial de Boxe. Quem vencer fica com o título unificado da categoria. Nos números, vantagem para Lennox Lewis. O inglês é 3 anos mais jovem, 7 centímetros mais alto e está 14 quilos mais pesado do que Holyfield. O americano não se impressiona e diz que tamanho não vai fazer diferença. Holyfield aposta na experiência e promete derrubar o adversário no 3º assalto da luta que a Rede Globo transmite amanhã, logo depois do Super Cine. E Gustavo Kuerten já está nas quartas de final do torneio de Indian Wells nos Estados Unidos. Nas oitavas, Guga derrotou o Sieng Schalken da Holanda por 2-0, parciais 6-2, 6-3. O próximo desafio é contra outro holandês, Richard Krajicek, número 8 do ranking mundial. A guerra interna pelo poder, os bate-bocas entre os dirigentes do Flamengo daqui a pouco. E a surpreendente lista de Vanderlei Luxemburgo para os amistosos do Brasil contra Coreia e Japão. Chá gelado com suco de frutas. Lipton Ice Tea. Sua sede nunca viu nada igual. Lipton Ice Tea. Sua sede nunca viu nada igual. A crise ataca os clubes de Brasília. Para salvar o campeonato, a Federação Metropolitana de Futebol teve que abrir os cofres. Gama, campeão da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro de 98. Apesar de ter um representante na elite do futebol nacional, os times de Brasília vivem uma realidade bem diferente. Para começar, os salários são baixos. A gente tem sonhos, né? A gente sabe que a gente esbarra na estrutura, que o futebol de Brasília é um futebol que luta para sobreviver, mas a gente transforma o sonho em projeto e a gente quer trabalhar em cima disso. Metade dos estádios não tem condições de jogo e foram interditados. Alguns estão em completo abandono. Por causa disso, várias equipes treinam em campos emprestados. É o caso do Dom Pedro II, que fez no Corpo de Bombeiros a preparação para a temporada. Os times de Brasília não têm dinheiro. Sabendo disso, a Federação de Futebol decidiu abrir a carteira para ajudá-los a disputar o campeonato local.
Apoiada na iniciativa privada, a Federação Metropolitana de Futebol está investindo quase R$100 mil para pagar a arbitragem, isentar os times de todas as taxas, dar bolas para os treinamentos e para os jogos e, de quebra, 2 uniformes completos para todos os clubes. A federação fez a sua parte, os clubes vão fazer a sua sem dúvida nenhuma e esse campeonato promete que seja um grande campeonato, principalmente agora que nós estamos na elite do futebol brasileiro. Quem se deu bem foram os jogadores, que apesar da crise, encaram a situação com muito bom humor. Daqui a pouco a gente ia ter que estar jogando sem camisa e com bola de capotão. Um Botafogo reforçado entra em campo na segunda rodada do Campeonato Carioca. O time tem uma novidade para a zaga e ainda conta finalmente com a volta de Valber para a partida contra o Friburguense. O jogador parece estar curado da lesão no pé direito. A água assusta, Polo aquático, mas a chuva não espanta. O Botafogo é um exército destemido enfrentando o mau tempo. O dia escureceu, a comissão técnica se vestiu de preto, nem por isso a situação no Botafogo está nebulosa. Na verdade, as coisas estão até mais claras esta semana. O nome do novo zagueiro foi definido e ele já está pronto para estrear. Sandro, que vinha jogando pelo Santos, entra em campo domingo. E o caso mais obscuro dos últimos 40 dias tem final feliz. Valber foi quem mais correu, jurando que não tem mais dor no pé direito. Mas sente agora a falta de ritmo e o peso a mais. Dos 83 quilos, vai ter de perder 1,5 kg. Para disfarçar, Valber poderia aprender com o técnico. Espinosa, 93 quilos, empina o peito, mas reconhece a barriguinha. Só que isso acontece quando eu quero. Agora tem horas que tá relaxado. Quem são hoje as estrelas do Flamengo? Os jogadores com certeza não são. Os dirigentes roubaram a cena e travam uma guerra pelo poder. É grande a oposição a Gilmar Rinaldi. Mas o superintendente do clube não se abala e segue tomando atitudes que contrariam os rivais. O fim da quinta-feira rubro-negra foi assim. Otimismo, entrosamento. Mas vamos voltar à fita. O Flamengo hoje em dia parece uma Babel. São muitos dirigentes e várias facções. De um lado, o superintendente Gilmar Rinaldi. O Flamengo é muito grande, é claro que as pessoas têm suas opiniões, mas eu sou a pessoa que responde, até porque sou cobrado para isso. Do outro, os diretores Eugênio Onça e Norton Mendonça. Em qualquer situação da vida existe uma hierarquia, de cima para baixo, eu nunca vi de baixo para cima. Entendeu? A autonomia de um vai até um certo ponto, dali começa de outro. Depois de tanto disse-me-disse, o presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, vai convocar uma reunião com Gilmar e os 3 dirigentes de futebol, Eugênio Onça, Capitão Léo e Norton Mendonça. O objetivo do encontro é reiterar o que já foi dito anteriormente. Só Gilmar pode dar declarações sobre o futebol rubro-negro. O motivo de mais uma crise no comando do futebol do clube é a lesão de Ricardo Rocha. Eugênio disse que o contrato do zagueiro deveria ser rescindido, mas Gilmar mostrou força e manteve o jogador no elenco. Jogadores como ele eu quero ter, jogadores que queiram ficar no Flamengo, e ele quer muito. Romário, que faltou ao treinamento de quarta-feira, acatou as determinações do superintendente Gilmar. Aqui, quem falta um treinamento ou um tratamento, ou chega atrasado, tem que pagar uma multa. Eu faço parte do grupo, não faltei ao tratamento ontem e vou pagar a multa sem problema nenhum. Gilmar ainda tomou outra medida. Dispensou o zagueiro Célio Silva, que está com problemas no joelho. Eu tenho que trabalhar. E agora? Será que ainda é possível acreditar nestes sorrisos amarelos? O Palmeiras enfrenta o Olímpia hoje à noite em São Paulo. No primeiro jogo entre os dois, realizado em Assunção, deu Olímpia 4-2. Uma derrota que levantou uma suspeita entre os palmeirenses. Pelo que jogou ou correu no Paraguai, o Olímpia bem que poderia se chamar Pernas para que te quero Futebol Clube. Dirigentes, jogadores e o técnico Luiz Felipe Scolari voltaram de lá impressionados com tanta disposição. O Palmeiras foi derrotado no Paraguai pelo futebol objetivo e extremamente rápido do Olímpia. Uma velocidade que durante os 90 minutos daquela partida se confundiu com uma surpreendente correria. 90 minutos incessantes, do mesmo jeito. Iniciaram a 1 minuto dando pique de 50 metros, terminaram 90 minutos dando pique de 50 metros.
Surpreso, desconfiado, Luiz Felipe Scolari vai ter um aliado neste jogo contra o Olímpia. O antidoping, exame que não foi feito em Assunção. Claro que eu quero que tenha antidoping no jogo do Olímpia, no jogo da Barbarense, no jogo do nosso com qualquer equipe. Porque aí eu acho que existe lisura e ninguém vai sair prejudicado. Em Porto Alegre, o ABC de Natal surpreende o Grêmio. Robson, depois de ajeitar a bola com a mão, faz 1-0. Logo depois, o próprio Robson aumenta para o time nordestino, 2-0. A reação dos gaúchos começa com Palhinha, que aproveita o rebote do goleiro, 2-1. Segundo tempo, Roger chuta, o goleiro não segura e Macedo empata, 2-2. Mas Robson de falta deixa o ABC em vantagem de novo, 3-2. A falta de energia provoca uma interrupção de 17 minutos. A luz volta e Aguinaldo deixa tudo igual, 3-3. O Grêmio está classificado e vai pegar o Vila Nova de Goiás. Em São Paulo, goleada da Portuguesa sobre o Rio Branco do Espírito Santo. César marca o primeiro. Alexandre também arrisca de fora da área e aumenta. Portuguesa 2-0. No segundo tempo, a estrela é Marcelo Miguel. Ele faz o terceiro. E também o quarto. 4-0 para a Portuguesa, que enfrenta o Independência do Acre na próxima fase da Copa do Brasil. A falta de energia prejudica também o jogo no Canindé. O estádio fica no escuro e a partida termina aos 38 minutos do segundo tempo. 6 novidades na seleção de Vanderlei Luxemburgo. O técnico do Brasil divulgou agora há pouco a lista de convocados para os jogos dos dias 28 e 31 contra a Coreia do Sul e Japão. Os convocados são goleiros Rogério do São Paulo e André do Internacional. Laterais Cafu do Roma, Serginho do São Paulo e Felipe do Vasco. Zagueiros César da Portuguesa, Odivan do Vasco, Scheidet do Grêmio e Roque Júnior do Palmeiras, esses dois pela primeira vez na seleção. Para o meio-campo, Zé Roberto e Emerson, ambos do Bayer Leverkusen da Alemanha. Flávio Conceição, do La Coruña da Espanha, Alex e Rogério, ambos do Palmeiras. Rivaldo do Barcelona, Amoroso do Udinese da Itália, Juninho do Vasco, pela primeira vez na seleção, e Marcos Paulo do Cruzeiro, outra novidade de Vanderlei. Atacantes, Fábio Júnior do Roma, Elber do Bayern de Munique, Alessandro dos Santos pela primeira vez na seleção e Rony do Fluminense, outra novidade. Ele é um dos 5 jogadores que tem idade para a seleção olímpica. Vanderlei pensou em chamar Ronaldinho. Os dois conversaram ontem à noite por telefone e foi o próprio atacante que pediu para não ser convocado. Ronaldinho acha que ainda está fora de forma e que não é a hora de voltar à seleção. Nós não vamos fazer pressão com relação ao Ronaldinho. Acho que essa pressão ela só traz um desconforto muito grande. O Ronaldinho sabe que ele tem todo o tempo para se cuidar, a Copa América é só em junho, tem todo o tempo para se cuidar, voltar a jogar, que ele vai estar convocado. Então, boa sorte à nossa seleção e principalmente aos novos. Uma boa tarde para você. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já.